Olá! Vamos continuar analisando o livro de Provérbios. Hoje chegamos ao capítulo 5, um capítulo muito forte que vai ensinar a respeito da lascívia, a respeito da entrega aos próprios desejos da carne. E aqui continua um pai ensinando ao filho, e dentre tantas coisas que esse pai ensina a respeito da vontade de se entregar a um certo tipo de mulher, a respeito da indisciplina. No final desse capítulo, dos versículos 20 ao versículo 23, o autor nos diz assim: Por que, meu filho, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Alguns aspectos muito interessantes nesses últimos trechos de Provérbios capítulo 5. O primeiro dele é que diz para nós a orientação dada anteriormente a respeito de um homem se ater, se deter, permanecer com a mulher da sua mocidade. Ou seja, o combate à bigamia, o combate à poligamia, o combate ao adultério, o combate a qualquer entrega fora do seu relacionamento, do seu matrimônio. E para reiterar esse combate, existe uma pergunta que diz: por que, meu filho, você vai andar cego por uma estranha? Você tem a mulher da sua mocidade, se sacia com ela. A Bíblia conta que ela é como uma gazela, que te sacia todos os dias. E o que me chama muito a atenção é esse Provérbios 5 está tratando sobre lascívia, falar sobre disciplina, porque realmente uma coisa tem a ver com a outra. Nós permitimos que as nossas atitudes se tornem ou não se tornem hábitos, e as pequenas raposinhas é que destroem grandes vinhedos. Dessa maneira, onde nós colocamos os nossos olhos, a maneira com que nós nos permitimos falar com outras pessoas, a maneira com que nós nos relacionamos nas redes sociais, isso torna-se ou não bons hábitos para o nosso relacionamento. Isso abre ou não portas para adultério, para lascívia, para o que a Bíblia logo em seguida vai nos advertir a respeito do pecado, porque a Bíblia diz assim: o caminho dos homens estão perante os olhos do Senhor, ele considera todas as suas veredas, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Iniquidades aqui são os pecados, e a gente sabe muito claramente que adultério diante do que ensinou o nosso Deus, isso é um pecado. E o pecado tem um poder na nossa vida de nos paralisar. Então, à medida em que a gente deixa pequenas atitudes se tornarem hábitos, pequenas atitudes prejudiciais para um relacionamento, para a fidelidade com Deus, para a fidelidade com o cônjuge, para a fidelidade com as pessoas, se tornarem hábitos na nossa vida, a gente está perdendo o controle e deixando que o pecado paralise a gente. E pecado não é só adultério, pecado é tantas outras coisas: a entrega, a ira, a maledicência, a cobiça. Tantas outras coisas são pecados. A gente sabe que a gente vive o tempo da graça, é verdade, e nem por isso nos isenta de termos uma vida de busca e de entrega a esse Deus, para que a gente conheça quais são os limites. A graça é um tempo libertador, isso é verdade, e ao mesmo tempo é um momento em que nos chama para a responsabilidade, porque não tem mais divisão de santuário, não tem mais o véu se rasgou, e tudo agora é entre nós e o Pai. Por isso requer de nós maturidade e entrega. E finalizando, o versículo 23 de Provérbios 5 nos diz: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, é loucura, se entregar à lascívia, a qualquer tipo de pecado, permitir que pequenas atitudes ruins se tornem hábitos na nossa vida, é loucura. E isso, além de nos paralisar, tem outro poder: faz com que nos percamos. E ele, perdido, cambaleia. Imagine isso. Um homem, aqui está falando, filho, sobre a mulher adúltera, fica longe dela, não se entrega à lascívia, se entrega à moça da tua mocidade, fica com ela, permanece por ela, mas olha, o Senhor conhece o caminho de todos os homens. E aqueles que se entregam ao pecado vão se perder, paralisados, cambaleiam. Ou seja, não tem firmeza, não tem condições de dar passos seguros, de ir adiante, e isso
é um estado de ruína. Eu não sei se vocês conseguem atrelar, a minha intenção é mostrar que a entrega à lascívia, como a qualquer outro pecado, o final dessa entrega é um final inconstante, é como a onda do mar. Nós estamos aqui no cenário lindo em Maragogi, e olhando para o mar, eu me lembro do que a Bíblia conta sobre o homem de ânimo dobre, que assim como as ondas do mar, ele vai e vem, é inconstante. Então, o final da entrega a qualquer pecado é a inconstância, é o ficar perdido e cambalear-se. Espero em Deus que essa palavra entre em nosso coração, nos enchendo de sabedoria, nos dando advertências acerca de caminhos que não são para nós, caminhos que o Senhor não trilhou para nós, e que a graça do Senhor continue sendo o nosso sustento.